Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre dengue. Pois é, tem um vídeo recente sobre dengue aqui no canal, tá aqui em cima disponível, mas hoje a gente vai falar sobre dengue de uma maneira mais geral. Pela primeira vez no canal, eu não vou falar só dos achados neurológicos, não vou falar só da ressonância da tomografia de crânio ou coluna. A gente vai falar da abordagem geral que a dengue precisa ter do ponto de vista da imagem. Quando a gente tem que pedir, quando é importante pensar que é necessário um ultrassom de abdômen, uma TC de tórax ou mesmo uma TC ou ressonância de crânio. Nesses casos, a gente tem que, além de saber o que pedir, imaginar o que vai encontrar. Então, nesse vídeo agora, a gente vai discutir um pouquinho exatamente sobre quais esses achados de imagem e, principalmente, quando a gente tem que pensar em pedir. A dengue está aí, está cometendo milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e é importante a gente ficar atento aos sinais de alerta e quando que tem que ser feito efetivamente o exame de imagem. Vai pedir ultrassom para todo mundo, ultrassom de abdômen para todo mundo que chega na emergência? Não, não dá nem conta da gente atender. E não há necessidade. A maioria dos casos são de casos leves, de pessoas que vão ter febre, dor no corpo, podem ter vômitos, e está tudo bem. A gente sabe que isso faz parte do quadro clínico da doença. Agora, sinais de alerta como está com falta de ar, você vai ver a saturação lá, a saturação está diminuindo, está com dificuldade respiratória evidente, tem dor abdominal, queixa de dor, você palpa, tem aumento de baço, tem aumento de fígado, aí são sinais de alerta, não só de que a doença está potencialmente grave, vai precisar do hemograma para avaliar como é que está o nível de plaqueta, como é que está o hematócrito, como é que está esse padrão de evolução da doença, e também pode precisar de outros achados, de outros exames adicionais, incluindo o ultrassom abdominal. Mas e aí? O que você espera de um ultrassom abdominal num paciente que tem dengue? E segundo, sobre o ponto de vista respiratório, o que a gente pode encontrar de achados num raio-x de tórax ou mesmo numa tomografia computadorizada de tórax? Principalmente se já tiver com quadro resolvido, instalado de dengue hemorrágica, que é uma fase bem mais grave, e onde a gente tem edema generalizado, onde a gente pode ter focos, múltiplos focos de sangramento. Isso inclui sangramento no pulmão, inclui sangramento abdominal, inclui sangramento cerebral também, que é bastante importante da gente pensar, principalmente quando a gente vê um paciente pela primeira vez com um sangramento cerebral sem causa definida. Então, vamos passar aqui nesses pontos agora, todos falando exatamente um pouquinho sobre cada coisa. Eu trouxe 3 artigos muito interessantes, são artigos dos meus professores, que eu amo de paixão, e que foram feitos aqui, no Brasil, nas nossas epidemias, com a nossa história, que é mais importante. Não vai contar a história de ninguém, é a nossa própria história, como a doença tem se comportado entre nós, que isso que é o mais importante. Então, vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos começar falando desse aqui, que é sobre as alterações de tórax. Vocês nunca viram falando de TC de tórax aqui. Lá atrás, no passado da residência, eu sabia muito bem ver. Eu fui treinada pelo Edson Marchiori, que é uma referência nacional mundial de tomografia de tórax. Então, a gente via muita coisa toda semana durante os 3 anos da residência. Ele tem milhares de artigos escritos. Então, se vocês buscarem o nome dele, vocês vão ver muita coisa de tórax interessante, para quem não conhece. E aqui ele mostra exatamente qual pode ser um dos padrões possíveis de acometimento pulmonar pela dengue, né? Que é importante a gente pensar. Então, ele explica aqui nesse artigo, que é bem legal, fazer uma revisão muito interessante sobre a dengue, sobre o que tem sido as epidemias, a epidemia de 2001/2, né? Que foi a maior que a gente teve, e o que pode vir a aparecer nessa também com o crescimento que a gente tem tido do número de casos. Então, como ele aparece, como a gente faz o diagnóstico, usando hoje o antígeno, que tem uma detecção mais rápida do que o próprio geração do anticorpo IgM, que a gente pode fazer nos primeiros 5 dias ainda. Então, discute um pouco sobre isso, mas o mais importante está aqui, mostra que tipo de alterações radiológicas a gente pode ter. Então, você pode ter uma fase que é só de edema, e esse edema ele pode estar causando derrame pleural, que é o que a gente vê aqui. Isso aqui é uma janela de tórax para ver pulmão, a gente está vendo parênquima pulmonar aqui, mas também dá para ver, não é o ideal para a gente ver o derrame a gente vê na janela de mediastino, que é a outra janela mais cinza que a gente tem.
onde o pulmão fica todo preto. Mas aqui, o que a gente já vê é que esse pulmão deveria encostar aqui no arco costal e não encosta. Então, isso mostra que existe um derrame pleural importante. Então, é a fase de anasarca que o paciente pode ter, onde você tem um aumento da permeabilidade do capilar e o líquido que está no sangue vai para fora do sangue, literalmente. Por isso que você tem hemoconcentração, hematócrito fica alto, mas também tem líquido em tudo que é parte do corpo. E isso prejudica a respiração? Sim, pode prejudicar. Então, a gente pode buscar ativamente por derrame pleural, que é o que a gente está vendo aqui, nessas duas imagens, mas esse líquido também pode ir para dentro do pulmão e fazer um quadro como se fosse edema pulmonar. E aí o que a gente vê aqui são pequenas áreas de consolidação posteriores, como a gente encontra desse jeito, e também um espessamento de septo, que é bem característico de um quadro de congestão pulmonar. Isso aí pode aparecer em pacientes que têm insuficiência cardíaca, que estão fazendo edema agudo, em pacientes que estão com dificuldade de eliminar líquidos, né? E na dengue também, porque existe essa presença, na verdade, do líquido num lugar que não é para ele estar. Então, é importante a gente ficar atento a esse tipo de alteração, que é um achado não comum, mas que pode aparecer nos casos de dengue grave, que já estão com esse quadro de aumento de permeabilidade vascular, então, líquido indo para tudo que é lado. Como o líquido pode aparecer no pulmão e no tórax. Então, com derrame pleural, com espessamento septal, com pequenas áreas de consolidação. Ninguém vai tratar isso aqui de pneumonia, né? Não é a ideia. A gente sabe que não é uma bactéria que está ali, é um acometimento provavelmente por líquido. Ou, no caso ainda mais grave, ter esse padrão, que aí sim, padrão de consolidações difusas, com pavimentação em mosaico, onde a gente vê o espessamento septal associado a áreas de vidro fosco, associado a áreas de consolidação de permeio, de forma difusa pelo tórax, nesses dois casos, nos dois pulmões. Isso aqui é o que a gente chama de padrão de pavimentação mosaico, tem várias causas para isso, mas dentro do contexto de dengue, a gente tem que pensar que sangrou. Então, está tendo ativamente hemorragia alveolar. São casos mais graves, um paciente que vai precisar ficar em CTI, paciente que tem que ter uma monitorização bem contínua e acompanhar como isso está acontecendo. O sangue pode ser exteriorizado se estiver entubado através do tubo, através de episódios de hemoptise, porque efetivamente tem sangue dentro do pulmão. Então, isso é um achado mais raro, mais grave, mas que a gente tem que ficar atento. Também não achar que isso aqui é uma pneumonia por qualquer outro motivo, ou pensar em causas mais raras dentro de um paciente que está nesse contexto de dengue. A gente tem que pensar em sangramento. Então, o sangramento sempre vai permear a manifestação radiológica e no pulmão pode aparecer dessa forma. Lembrando que o derrame pleural e o acometimento aqui dos septos, e do acúmulo de líquido dentro do alvéolo pode ser uma manifestação um pouco mais comum em virtude dos quadros de anasarca aparecerem também em dengue grave, que não necessariamente tem já o ponto de sangramento dentro do pulmão, ok? Então, importante lembrar dessas manifestações pulmonares da dengue. Agora eu vou trocar de artigo aqui para a gente falar um pouquinho sobre as manifestações abdominais. Isso aqui, gente, é todo dia na emergência. Todo dia a gente tem paciente chegando com queixa de dor abdominal. E aí, vai fazer o exame na emergência e vai mandar embora? Não. O paciente que tem queixa de dor abdominal, está com dor abdominal mantida, principalmente depois dos primeiros 5 dias de dengue, sinaliza para o médico que é um paciente que é mais grave. Então, né, o médico da emergência, eles já estão mais atentos a precisamos tomar conta desse paciente e ele tem que ficar internado. Então, normalmente é um exame que até o paciente chega para a emergência, mas a gente vai ter uma abordagem já dele dentro do hospital, com um olhar global de que é uma dengue que está potencialmente complicada e que tem que ficar de olho, porque podem começar também a aparecer os episódios de sangramento, como a gente viu do pulmão, e episódios de edema generalizado, como a gente viu o derrame pleural. Então, esse artigo também é um artigo aqui nosso, feito por dois grandes mestres, o Alair, meu professor também, meu grande orientador na UF, na Universidade Federal, e o Edson, de novo, que permeia tudo muito isso dentro do ensino aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, aqui a gente fala sobre a análise exatamente de casos de dengue dentro do hospital que tiveram na primeira epidemia. Então, falando aqui um pouco mais exatamente de novo, né, fazendo toda essa revisão sobre a epidemia de 2002, enfim. E aí o que a gente pode ver de achados ultrassonográficos? Então,
Quando que esse ultrassom vai ser solicitado? Quando existe uma dor abdominal mantida, importante, principalmente já quando entra nessa segunda fase da doença, que seria mais ou menos na segunda semana, né? Que a gente tem que pensar, o paciente está complicando, o paciente começou a vir com dor abdominal e ele pode ter o quê? Líquido, que é o que a gente vai buscar de novo, líquido na barriga. Onde esse líquido pode estar? A alteração mais comum, e a gente vê aqui nessa tabela, é o espessamento da parede da vesícula biliar. O que isso quer dizer? A parede está grande, então eu vou ter dor abdominal porque eu estou fazendo uma colecistite, porque eu estou fazendo. Será que eu estou com cálculo? Não. São coisas diferentes e é importante o médico que está pedindo esse exame ter essa noção, não só com o médico que está fazendo. Falar, olha, não é uma colecistite litiásica, não é isso que a gente está falando. Existe um espessamento da parede da vesícula biliar, sim. Isso a gente considera quando ela é maior que 3 milímetros, esse artigo considerou, é o que a gente considera em geral. E aí, quando você tem uma parede espessada acima de 3 milímetros, isso pode chegar a mais de 1 centímetro, sinaliza como tem líquido infiltrando essa parede. Então, justificador? Justificador. Faz parte do quadro clínico do dengue que está complicando? Sim, faz parte. É o paciente que a gente tem que manter monitorização intra-hospitalar, porque é um paciente que tem potencial de se tornar muito grave, né? Então, a gente tem que ficar de olho nele desde o início. Isso quer dizer que vai ter que operar a vesícula? Não, isso não é indicação cirúrgica, isso é indicação, isso é um achado que acontece ao longo da doença. Melhorou, vai sumir, não vai ficar com doença da vesícula. Isso não quer dizer que vai gerar cálculo, isso não quer dizer que tem cálculo. Ah, mas aí eu fiz esse ultrassom e apareceu um cálculo, o que eu faço? São coisas diferentes, o cálculo não tem nada a ver com a dengue, né? Então, pode ser um achado também, você vê um cálculo no meio do caminho? Até pode. E aí a gente tem que entender se aquilo ali pode efetivamente ser uma colicistite, mas não é o esperado. A gente sabe que vai ter um espessamento de parede de vesícula. Normalmente, esse espessamento pode ser acompanhado por líquido na cavidade abdominal. Então, você olha em cima do fígado, tem líquido. Na hora que a gente coloca o ultrassom em cima do fígado, tem líquido. Em volta do baço, tem líquido. Você vai lá na pelve, tem líquido em volta da bexiga. Tem líquido em fundo de saco posterior. Ah, mas o fundo de saco posterior na mulher sempre tem líquido. Em determinadas fases do período menstrual, sim. Do ciclo menstrual, sim. E pode ter, ok, mas a gente também pode ver um líquido que não é o esperado e líquido em outras localizações que sugerem que está começando aquele processo de novo, de aumento da permeabilidade vascular, o líquido começa a sair do sangue e vazar para o espaço extravascular, né, intersticial, e aí se acumular em determinadas regiões. A gente já viu no pulmão, estamos vendo na barriga agora como é que isso vai se apresentar. Então, ele espessa a parede da vesícula, ele fica líquido livre, e como toda doença viral, pode dar um aumento do volume do fígado, um aumento do volume do baço, que é a hepatomegalia e a esplenomegalia. Não é específico de dengue, todas as viroses podem causar isso, né? Não tem um achado que isso aqui, essa esplenomegalia ou essa hepatomegalia desse jeito é típica de dengue. Não, faz parte do quadro viral, mas a gente sabe que também faz parte no momento que a doença está um pouco mais complicada e que a gente tem que fazer essa atenção, né? O espessamento da parede da vesícula pode vir acompanhado de líquido em volta dos ductos ali que estão perto da vesícula. Então é importante a gente olhar o hilo hepático e entender como aquele hilo hepático está funcionando, né? Tem líquido ali em volta, tem líquido em volta do ducto cístico, tem líquido em volta da vesícula. Pensar que isso faz parte, sim, do quadro de doença e não chamar de outra coisa. Muito importante para quem vai dar esse lado ter noção de que isso acontece em paciente com dengue. E o inverso também é. Se o exame veio, né? Às vezes o paciente não está numa emergência, está numa clínica, porque estava com dor abdominal. Ele não conta para você que teve dengue. Mas é importante a gente pensar, dentro desses achados, ainda mais em situação de epidemia como estamos agora, que é um achado sugestivo de dengue, né? Não dá para a gente dissociar as coisas e até perguntar ativamente. Você teve um processo viral? Você teve dor no corpo? Você teve febre? Você teve o diagnóstico de dengue recente? Porque aí esse sim é um paciente que até a gente tem que ativamente encaminhar para emergência para ele buscar atendimento e fazer uma avaliação mais completa para ver se está com algum grau de complicação. Lembrando que a gente já pode ter a identificação do derrame pleural ali. Você vai ver o derrame pleural no raio-x de tórax, você vai ver o derrame pleural na TC de tórax, mas também a gente está olhando o fígado aqui perto do diafragma. Então, quando você olha acima do diafragma, vê o líquido, é importante também já escrever nesse laudo que existe a presença de derrame pleural e pode ser necessário, sim, complementar com algum exame para avaliação efetiva do tórax, principalmente do parênquima pulmonar, seja o raio-x, seja a tomografia, dependendo da gravidade do paciente. Então,
Achados abdominais são importantes, então aqui a gente vê o espessamento da parede da vesícula, a vesícula com líquido pretinho aqui, que é a bile anecoico, e aí a gente vê esse espessamento, você mede essa parede aqui acima de 3 milímetros, a gente considera espessado. Tem um pouquinho de líquido em volta, tem um pouquinho de borramento aqui em volta, aqui a gente vê a mesma situação, então é aquela vesícula que está com gesta, né? Aqui, de novo, você começa a ver líquido livre nos espaços entre o fígado e a vesícula, assim como o aumento do baço aqui medido acima de 12 milímetros. Então, de 12 não, de 120 milímetros. Acima de 12 centímetros, você já considera esplenomegalia, do mesmo jeito que existem medidas específicas para avaliação do fígado. Então, líquido livre perto da bexiga, líquido livre entre o espaço entre o fígado aqui e o rim. Então, importante a gente pensar que líquido não é para estar ali. Se está vendo, é porque esse paciente pode estar entrando naquela forma de aumento de permeabilidade vascular e, consequentemente, complicar. E, por último, eu vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, novamente, sobre os achados neurológicos. A gente já tem um vídeo aqui no canal, se vocês olharem aqui em cima, bem específico, falando sobre isso. E eu vou mostrar aqui. Esse artigo também é um artigo do grupo indiano que publica muito sobre as arboviroses. Eles têm vários artigos sobre chikungunya também. O Gupta e o Patel, e publicaram aqui, na Radiologia Brasileira, achados típicos da manifestação neurológica da dengue, né? Então, lembrar sempre que o paciente vai sangrar na cabeça também, então ele vai fazer lesões que podem ser bem grandes, como essa, uma lesão amorfa, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, com presença de sangramento, com sinais de restrição à difusão. Então, eles fazem as encefalites que sangram, né? Importante a gente pensar sobre isso. Pode vir como um quadro clínico de Aden, com déficit neurológico, com rebaixamento do nível de consciência, faz a ressonância, a gente acha uma lesão grande, fica assustado, será que é um tumor, apareceu do nada, dentro de um contexto de infecção, dentro de um contexto epidemiológico de epidemia, tem que obrigatoriamente pensar em lesões amorfas, estranhas, que podem ser múltiplas, que surgiram de repente, que tem sangramento associado, como a gente vê aqui no T2 estrela, que é dengue. É importante a gente levantar essa bandeira do diagnóstico, porque nem sempre a infecção vai ser tão típica e vai vir complicando ao longo do tempo. A gente já pode ter logo um quadro de encefalite, tá? Aqui um envolvimento talâmico bilateral, um discreto hipersinal no T2 e no FLAIR, e a gente já vê foco de sangramento, até um sangramento aqui um pouquinho maior e organizado na sequência que mostra suscetibilidade magnética no SWI. E lembrar das cerebelites ou das encefalites, esse hipersinal difuso que acontece no cerebelo, que a gente pensa sempre muito em causa viral, e a dengue não é diferente. Estamos frente a um vírus também. Então, importante a gente levantar essa possibilidade, essa bandeira de ser dengue dentro do contexto epidemiológico. Esses mesmos achados aqui de hipersinal em T2 e FLAIR, que não vai ter realce pelo meio de contraste, que não vai ter alteração na difusão, podem acontecer também no parênquima cerebral. Tudo isso vai levar à alteração do nível de consciência, pode ter crise convulsiva, e tudo com achado muito súbito. A gente tem que pensar em infecção sempre, mas dentro de uma epidemia, dengue. Vou ser bem repetitiva aqui, para a gente lembrar desse diagnóstico e trocar essa informação com o médico assistente que está pedindo esse exame, principalmente esses pacientes aqui num contexto hospitalar, que vão ser pacientes mais graves, né? Começou a associar foco hemorrágico, aí que a gente fica mais fortalecido, vamos dizer assim, do ponto de vista de imagem, para sugerir que é dengue dentro desse processo de infecção. Então, no vídeo de hoje é um grande alerta para todo mundo que está aí trabalhando nas emergências, para todo mundo que está trabalhando com paciente, né, que pode ter dengue, seja na UPA, seja em hospital privado, em hospital público, grandes emergências, pequenos postos de saúde, que são lugares que estão recebendo esse tipo de paciente, até mesmo o clínico que recebe no consultório, dentro de um quadro mais estável, pensar que esse paciente pode agravar, ele pode começar a ter sinais e sintomas mais graves, principalmente na entrada na segunda semana da doença, e fazer esse quadro de edema difuso com derrame pleural, com edema dentro do parênquima pulmonar, com o líquido que está em volta dos órgãos abdominais, espessamento de parede de vesícula, e lembrar das complicações neurológicas. Já tem outro vídeo aqui no canal também falando mais especificamente sobre elas, mas tudo que sangra no cérebro
dentro de uma evolução muito rápida num contexto de epidemia, a gente tem que pensar que dengue é uma possibilidade diagnóstica. Mantendo isso em mente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir identificar todas essas alterações, muitas vezes sugerir o diagnóstico, até mesmo a partir de um exame de imagem, e essa troca entre quem está pedindo e quem está fazendo o exame é essencial para que o diagnóstico venha mais rápido, o tratamento seja bem efetivo e direto ao paciente, que é o interesse de todo mundo aqui, né? Então, não deixe de deixar sua curtida nesse vídeo e seu comentário, como é que tem sido aí o seu atendimento com relação à dengue, onde você trabalha, o que você tem visto de mais comum de alteração nos exames de imagem, e eu te vejo na próxima semana.